Eu queria que hoje você abrisse seu coração para o que Deus pode operar na sua vida hoje. Tudo que a gente quer aqui, enquanto igreja, enquanto família, a gente sair daqui renovado, transformado, pronto para de fato estabelecer o reino de Deus nessa terra. Agora há pouco a gente estava aqui orando pela vida do João Paulo, sua casa, sua família. Nós estamos aí enviando eles para poder fazer um trabalho no Reino Unido. E assim como ele, você também pode ser um missionário aqui, mesmo que não seja fora do país, mas você pode ser um missionário aonde você estiver. E para que a gente faça de fato isso acontecer, nós precisamos dedicar a nossa vida à palavra, à oração, à graça do Senhor e à vida em comunidade, enquanto igreja. Então é muito bom a gente poder celebrar isso juntos. E eu queria que a gente hoje meditasse sobre um texto, muito conhecido inclusive, que está no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 14, é bem aí, o quarto livro aí do Novo Testamento. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, ou ligá-la também, destrave a sua Bíblia aí, em João, no capítulo 14, é um texto relativamente conhecido, mas que nos chama atenção por alguns aspectos. Eu queria me dedicar aqui a ler a partir do verso 10, para que a gente possa meditar sobre isso. E deixe a palavra de Deus transformar a sua vida no dia de hoje. Nós estamos falando aí hoje sobre o que pedir. E como é difícil a gente de fato entender o que devemos pedir a Deus. E se a gente entender isso, a gente de fato vai sair daqui edificado. Então abre aí sua Bíblia, João capítulo 14, a partir do verso 10 diz assim, Jesus aqui falando. É importante a gente lembrar, que esse evangelho aqui é um relato do evangelho de Cristo Jesus, segundo João, relatando aí na sua ótica. Jesus aqui havia realizado vários milagres. Pensa um homem que realizou milagres sobre a terra, coisas de fato extraordinárias. E aqui de alguma forma, João resolve relatar uma coisa que especificamente não era talvez um milagre assim visível, a cura de um cego, de um aleijado, ou a expulsão de um endemoniado. Não, ele vai relatar aqui um ensinamento. Daquilo que ele entende, inclusive o próprio Evangelho diz que se ele fosse escrever tudo aquilo que Jesus havia feito sobre a terra, não haveria um livro suficiente para que isso pudesse ser escrito. E ele, de alguma forma, ele destaca algo que não é um milagre, que talvez a gente às vezes sempre está esperando de Jesus um milagre, uma mágica acontecendo na nossa frente, mas aqui esse capítulo 14, ele vai relatar aqui um ensinamento muito profundo. E a gente poderia falar desse ensinamento por vários tempos aqui, por vários cultos, mas eu gostaria de me atentar a partir do verso 10, João 14, verso 10, diz assim, não crês que eu estou no Pai, Jesus falando, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim e faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Vamos parar aqui por um momento, a gente volta em breve, se você quiser deixar aberto aí o seu texto. E nós estamos aqui falando um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho sobre oração, sobre conversar com Deus. E a gente tem alguns paradigmas em relação à oração. Então, um dos grandes paradigmas que a gente tem na nossa vida, eu tenho até tentado melhorar isso. Eu sei que aqui há pessoas muito realizadoras naquilo que fazem. Eu tenho certeza que há aqui grandes empresários de sucesso, há aqui bons vendedores, bons arquitetos, bons advogados, bons médicos. Talvez a gente está aqui reunido aqui, talvez os melhores profissionais da cidade, boa parte deles estão aqui. É um privilégio que a gente tem enquanto a Igreja Sal da Terra Zona Sul. Eu poderia aqui citar várias profissões, policiais, o senhor aqui, vou chamá-lo de senhor por respeito, não pela idade. Mas o senhor coroa aqui comigo, coronel da polícia, pensa que honra da minha parte aqui poder receber a oração de um pastor e coronel ao mesmo tempo, Então a gente sabe que existe muita gente influente naquilo que faz e são pessoas realizadoras. E muitos de nós, como somos realizadores, como empenhamos, a gente acaba falando assim, mais do que orar, a gente precisa fazer, não é verdade? A gente tem que sair um pouco dessa coisa da falação e de fato ir para a prática. E eu entendo isso e compreendo, e eu concordo em parte com isso. É muito do nosso entender aquilo, é muito de nós aqui entender aquilo que precisa ser feito e a gente ir lá e realizar. Aquela coisa meio sem mimimi, sabe? Sem muita reclamação, e saber que
que muitas coisas acontecem de fato, a gente acordando cedo e indo trabalhar, é ou não é, irmãos? Então a gente sabe que muita coisa na nossa vida vai acontecer se na segunda-feira a gente acordar cedo, tomar um bom café e trabalhar e fazer aquilo que precisa ser feito. E a gente, por ser muito realizador, eu sei que muitos aqui viram grandes coisas acontecerem na sua vida, através das suas obras, aquilo que cada um fez, né? Obviamente em Cristo Jesus, obviamente muitos aqui dedicados à igreja, mas muita gente aqui viu de fato e construiu muita coisa nessa terra. E a gente, quando é muito realizador, quando a gente de fato é alguém que acorda cedo e vai trabalhar, a gente tem a tendência de desprezar alguns pontos da oração. A gente achar que, bom, se eu tenho essa capacidade, se Deus já me abençoou, se eu já entendi o que tem que ser feito, eu vou lá e faço. E a oração, ela necessariamente não é somente para gerar um resultado futuro, mas é para que ela possa moldar a minha vida. Então eu estou quebrando alguns paradigmas na minha vida, achando que a oração é somente para que eu possa realizar algumas coisas na minha vida. A oração não é só para eu construir coisas boas, não é só para eu construir coisas grandes, mas é para que as coisas grandes também sejam construídas em mim. Então a gente sempre está muito atento às coisas externas, mas a gente às vezes esquece de edificar as coisas que estão dentro do nosso coração. E a própria palavra nos diz que a fonte de todo o mal deste mundo está dentro do coração do homem, porque perverso é o nosso coração. Ou seja, constantemente nós temos que nos dedicar em oração para que o nosso coração seja transformado. Porque não basta a gente realizar boas obras externas. Nós precisamos também realizar dentro de nós aquilo que é Cristo. Então, nossa oração, e hoje eu gostaria, meus irmãos, que a gente de fato dedicasse a pedir algumas coisas a Deus, não só no sentido de trazer uma lista de pedidos, mas de entender o que Jesus, através do nome de Jesus, nós podemos fazer. Não são só as coisas externas que precisam ser mudadas, pelo contrário, as coisas externas pouco vão contar na nossa vida. O que vai de fato contar na nossa vida é como nós lidamos com aquilo que é externo. Então é muito comum e muito próprio do homem, muito próprio de nós, a gente sempre olhar aquilo que é fora, né? Aquilo que é externo, aquilo que são as condições externas. E tudo que a gente queria era pedir a Deus algumas condições melhores para o trabalho. Isso é próprio nosso. Então esses dias eu estou andando muito de Uber, porque eu fiz alguns cálculos, eu cheguei à seguinte conclusão, de que não vale a pena às vezes ter um segundo carro. Eu achei mais barato eu ficar com apenas um carro, minha esposa ficar com ele, ela fazer a correria ali do dia a dia dos meninos, né? E eu, para vir trabalhar, eu venho de Uber às vezes, boa parte das vezes, vou e volto. É característica, você entra no Uber, primeira coisa, eu me seguro, irmãos, para não falar, eu me seguro, mas parece que é nosso. Você fala assim, nossa, tá chovendo, né? Aí o cara, tá chovendo, né? Parece que você tem que puxar um assunto com o cara. E como você tem que puxar um assunto com a pessoa, você tem que falar alguma coisa que é própria da reclamação do homem, que são as coisas externas. E se está muito sol, você mal entra, fala, ó, calorão, né? Não, que calorão, né? O mosquito está voando com a asa e abanando com a outra. Aí você começa a fazer brincadeirinha, né? É porque a gente tem essa tendência a achar que tudo na nossa vida é pautado nas coisas que acontecem fora de nós. Então a gente sempre joga um pouco dessa culpa no clima, porque o clima não foi uma coisa que eu condicionei. E a gente, já viu como a gente reclama do clima? Se está chovendo, nossa, mas está chovendo, hein? Não dá para fazer nada nessa chuva. Se está calor, meu Deus, como está calor, né? Nossa, mas está um calorão danado, não dá para fazer absolutamente nada nesse calor, a gente anda suando. E a gente sempre tem uma tendência a reclamar das coisas que estão fora, sendo que a gente precisava olhar as coisas que estão dentro. A Bíblia fala que o que contamina o homem é o que sai de dentro para fora, e não o que é de fora para dentro. Mas você pode observar que a maioria das nossas orações são para pedir condições melhores externas, e não condições melhores internamente. Então, muitas das coisas que a gente pede é baseado naquilo que está acontecendo fora, e não o que está acontecendo dentro. Alguém aqui já pediu para tirar a tempestade do seu próprio coração? Mas não, irmãos, a gente geralmente sempre olha a condição externa. E aí o texto continua, vamos continuar a leitura aí, a partir do verso 13. E diz assim, é muito bom esse texto, irmãos, é muito bom, a gente precisa aprofundar muito nele, é muito denso o que Jesus está nos falando aqui. Ele diz assim, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho.
Olha o que ele está afirmando. Se me amais, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Olha o que ele está falando aqui. Ele está falando o seguinte, que se você pedir qualquer coisa, se você pedir algo em nome de Cristo, Ele vai fazer. Isso acaba, vamos dizer assim, atiçando o nosso coração, porque fala assim, meu Deus, mas será que isso é verdade? Porque parece que a gente pediu tantas coisas para Deus, e parece que muitas delas não foram realizadas na nossa vida. E a gente tem uma tendência a achar que oração é uma lista de desejos que nós queremos apresentar diante de Deus. A nossa tendência natural é sempre que nós falamos em oração, a gente pensar numa lista, falar, vou fazer uma lista aqui e apresentar diante de Deus para ver o que Deus ali no seu trabalho, Ele me atende. Meu irmão, se fosse só isso, era mais fácil Deus fazer um site. Com a lista de pedidos, você vai clicando. Casamento melhor, um carro melhor, um emprego melhor, você vai clicando. E como Deus é Deus, Ele não precisa nem de internet. É só você fazer o pedido, Ele já viu, pronto, que já chegou, você não precisa se preocupar. Mas a questão da oração é que aquilo não é somente uma lista de pedidos. A gente precisa parar de entender a oração apenas como uma lista de pedidos. Mas nós precisamos começar a entender a oração como um momento de comunhão com o nosso Pai. Um momento que, de fato, a gente possa falar com Deus. Não é que você não possa fazer oração de pedidos. Entenda uma coisa. Não existe oração ruim. O que é oração ruim e o que é oração boa? Não existe oração ruim. Ruim é não orar. Então, não existe a pior oração. Existe a ruim oração. Ruim é a gente não falar com Deus. Ruim é a gente não falar com o nosso Pai. A gente pode entender que existe a oração madura e a oração imatura. Mas nunca a oração ruim é a oração boa. E até a oração imatura é importante para que, de fato, a gente chegue na boa oração ou na oração madura. Então, vou te dar um exemplo. Quando eu era menino, uma vez era perto do meu aniversário, eu tinha lá uns 7, 8 anos de idade, chegando perto do meu aniversário, aí chegou um tio meu lá, né? Estava com a minha mãe muito brava, aquela criação antiga, né? Quando ela me olhava, eu já sabia que em casa ela ia me tacar um chinelo, alguma coisa assim, muito parecida, né? Minha mãe não tinha muito pudor, assim, de me lançar um rodo contra a parede, ou de me dar uma chinelada. Eu fui criado meio que dessa forma, acho que por isso que eu fiquei feio desse jeito, né? Talvez, não sei se é a genética somente, mas graças a Deus eu consegui produzir filhos bonitos, após isso. Então minha mãe sempre foi muito rígida. E aí um tio meu chegou e falou assim, e aí, o que você quer ganhar de aniversário? Aí eu olhei assim para ele, o que eu quero ganhar? Eu queria uma Ferrari. Mas como minha mãe estava do lado, eu pedi uma cueca. Porque eu sabia que se eu pedisse uma Ferrari, ela ia me olhar com o olho, falar, me dá uma cueca, um par de meia. E aí meu tio falou assim, nossa, que menino humilde. Eu estava por dentro assim, humilde. Eu queria uma Ferrari. Mas, tudo bem. Agora pensa, irmãos, um menino de 7 anos de idade, 8 anos de idade, tem condição de pedir um carro? Tem lá condição de pedir, quer lá, para que eu quero um carro? Para que com 7 anos de idade eu vou querer um carro? Mas eu estava lá por dentro, grilado, tudo bem, se você me dar o carro, me dá 10 mil reais, pelo menos eu dou entrada em alguma coisa, porque a gente acha que 10 mil reais é muito dinheiro quando a gente é pequeno, suficientemente para comprar uma Ferrari, né? E aí depois eu fiquei pensando, lembrando disso, né? E às vezes a gente é muito imaturo, porque a gente acha que orar é fazer os nossos pedidos, aquilo que são as nossas vontades, os nossos desejos diante de Deus. E a gente cresce, a gente entende que muitos dos desejos que eu gostaria quando eu era pequeno, foi bom que não acontecesse. Foi bom que não acontecesse. Eu, na minha infância também, eu me lembro que era muito difícil a gente tomar refrigerante. Era uma coisa que acontecia aos finais de semana. E olha lá, quando reunia toda a família. Aquilo para comprar uma Zap-Cola, nem existia na época, né? Mas para comprar um refrigerante similar, um Zap-Cola, na época você tinha que juntar toda a família ali para poder rachar um refrigerante tomado no final de semana. E aí quando eu fui ficando maior e comecei a trabalhar, eu falei assim, meu Deus, quando eu começar a trabalhar eu quero tomar refrigerante todos os dias eu vou tomar refrigerante. E aí eu não tinha dúvida, quando eu ganhei meu primeiro salário eu já sabia o que eu queria fazer, eu queria encher a cara de Coca-Cola, eu queria ficar bêbado tomando Coca-Cola. Aí eu comprei essa Coca-Cola e comecei a tomar, aí a gente casa, você começa então a parar de fazer exercício, e as coisas vão acontecendo, né? E aí como eu sou muito magrelo, né, eu tenho um físico desproporcional, primeira coisa que cresce no nosso físico é a barriga. Então você começa a parecer um lambari, né? Um lagarto, assim, uma lagartixa, né? De tão barrigudinho que eu estava. E aí depois eu falei assim, nossa, agora eu preciso perder a barriga. Aí Deus me lembrou, você está tomando refrigerante. Você precisa parar de tomar refrigerante.
E eu falei, nossa, mas isso foi o que eu pedi lá atrás. Só que eu pedi segundo aquilo que era o meu entendimento. Que eu achava que o favor para mim era que eu pudesse me alegrar todo dia bebendo um copo de Coca-Cola. E eu descobri que, na verdade, não adiantava nada eu ficar bebendo Coca-Cola, porque no final eu ia ficar insatisfeito com os meus próprios desejos. Quem está entendendo aqui? Às vezes, irmãos, a gente pede coisas que no final aquilo nem é tão útil para nós, mas como a gente não sabe o que pedir, e nós não pedimos em nome de Cristo, a gente acaba pedindo aquilo que não deveria. A gente acaba não pedindo como um homem que foi moldado por Cristo, mas pedimos segundo os nossos próprios desejos. Tiago diz assim no seu livro, que está mais no finalzinho da Bíblia, Tiago capítulo 4 diz assim, vocês não recebem porque não pedem. E quando vocês pedem mal, porque vocês pedem segundo os seus próprios desejos e as suas próprias vontades. Eu achava, meus irmãos, que muito do que assim, a gente poderia receber de Deus, era porque Deus não queria dar para a gente. Eu achava que muita coisa que a gente pedia, parece que Deus fazia birra, assim como eu achava que quando eu era criança, as coisas que eu pedia para minha mãe e ela não me dava, era porque ela não queria fazer a minha vontade, ela estava de mal de mim. E depois que a gente cresce, a gente começa a amadurecer algumas coisas na fé, a gente entende que não tem nada de mal, não tem nada de ruim. É, na verdade, o próprio Deus querendo moldar a nossa vida. Então, quando nossos filhos começam a crescer, você não dá o brinquedo que eles pedem. Você dá o brinquedo que é adequado à idade de cada um. Então, você não vai dar um Lego que tem peças pequenas para um menino de 2 anos de idade, ainda que ele te peça. Por quê? Porque você não quer dar um Lego para ele, porque você não quer dar um brinquedo legal para ele? Não. É porque aquilo vai fazer mal para ele. Ele pode engolir aquela peça, ele pode engasgar. Então a questão da nossa oração não é simplesmente a gente ganhar aquilo que pede. Não é simplesmente a gente ser infantil e criança a ponto de ganhar aquilo que a gente gostaria de ganhar. Mas é saber que Deus vai nos dar aquilo que Ele deseja sobre a nossa vida de acordo com a nossa maturidade. Amém? Então nós temos que entender em Deus qual é a minha maturidade, para que eu possa ter uma conversa sincera e franca com Ele e entender aquilo que eu preciso fazer para que a minha vida seja transformada. Pedir em nome de Cristo é muito mais difícil que pedir no meu próprio nome. O que ele está falando aqui é que os nossos pedidos seriam realizados se forem pedidos em Cristo e não em mim. Então o que ele está dizendo, o que nós devemos fazer não é pedir para mim, mas é pedir em Cristo. Meus irmãos, isso é uma responsabilidade gigante. Porque eu sei exatamente o que eu quero. A pergunta é, eu sei o que Cristo quer? Então, algumas perguntas aqui para a gente poder refletir. De tudo aquilo que você tem pedido, de tudo aquilo que você tem orado diante de Deus. Eu sei, meus irmãos, que tem muita gente aqui que pede pelos filhos. Eu sei disso. A gente tem passado dias desafiadores com os filhos, com os adolescentes. Inclusive, estamos trazendo aqui uma palestra no dia 1º, sábado que vem, para que a gente possa falar sobre isso. É importante. Se você quiser estar junto com a gente, venha, participe. Mas porque a gente, de fato, tem pedido pelos nossos filhos, porque são dias desafiadores. São dias desafiadores para o nosso casamento. E eu sei que tem muita gente aqui que tem pedido pela sua esposa, pelo seu marido, por um marido melhor, por uma esposa melhor, por um filho melhor, por um casamento melhor, por uma empresa melhor. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Não tem problema você pedir isso. Eu só quero que a gente possa sair daqui entendido o que nós estamos fazendo. Responde internamente para você. O que é um casamento melhor? Me fala o que é uma esposa melhor. Uma que não te cobra você deixar a toalha todo dia na cama? O que é um marido melhor? Aquele que faz as suas vontades, os seus desejos? O que é uma esposa melhor? Aquilo que faz exatamente aquilo que você quer. Eu vou te falar, se a sua esposa for essa esposa, se você achar que isso é uma esposa melhor, você vai chegar à conclusão que você é uma pessoa, uma criança, você é um menino infantil, imaturo, porque ainda busca em si os seus próprios desejos, ainda busca satisfazer as suas próprias vontades. E graças a Deus, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, as nossas esposas não fazem aquilo que nós queremos o tempo todo. Porque senão nós não passaríamos de meninos, imaturos e infantis. O que é um filho bom? É o que não dá trabalho? É o que nunca vai te trazer aperto na vida? É o que você não tem que educar, o que você não tem que corrigir? Isso não é um filho bom não, irmãos. Isso é criar uma situação de um pai preguiçoso. E vamos falar a verdade.
Isso aqui serve para a nossa reflexão, eu estou trazendo isso aqui para a minha vida também. Se os filhos não dessem trabalho para nós, talvez a gente nem veria eles. Porque quando está indo tudo bem, está indo tudo bem. Deixa acontecer. Quantos de nós gostaríamos apenas de deixar os nossos filhos na escola e buscarem eles uns filhos melhores, para que a gente não tivesse que se esforçar e trabalhar na vida deles? Isso é um filho bom? Bom para quem? Porque isso apenas nos faz pais mais ausentes, menos presentes. E a gente só vai criar filhos bons se de fato a gente de fato conseguir trabalhar na vida deles. Então, nós estamos pedindo filho bom? Em que sentido? Estou pedindo em nome de Cristo, que eu falo assim, meu Deus, o Senhor me deu o filho mais difícil do mundo, mas eu estou aqui para pagar um preço por ele. Porque não importa a transformação externa, o que importa é o que acontece em mim, para que de fato eu seja transformado e de fato viva esse Cristo. Mais fácil, irmãos, é mais fácil a gente pensar em ser abençoado do que em abençoar. Uma tarefa muito difícil na nossa vida é a gente pensar em abençoar as pessoas. Porque isso é muito difícil, não é próprio nosso. E tudo que a gente gostaria, meus irmãos, era pedir a Deus as bênçãos dele sobre nós, como se elas já não estivessem. Então deixa eu te falar uma coisa, está sobre a nossa vida a bênção de ser um bom pai. Está sobre a nossa vida a bênção de ser um bom marido, uma boa esposa, um bom empregado, um bom empresário. Isso já está sobre nós. Nós só precisamos compreender naquele momento aquilo que Cristo quer fazer sobre nós, para que de fato a gente possa aplicar em nossa vida. Então quando a gente for orar, a gente não precisa ficar somente orando, pedindo a Deus as coisas que a gente gostaria. Então você quer ter um casamento melhor? Te sugiro uma oração. Ore como aquele que quer ser transformado no casamento, dizendo, Deus, eu hoje entendo em Cristo de que meu casamento precisa ser transformado. Então revela a mim, meu Pai, qual é a transformação interna em mim que eu preciso fazer para que meu casamento seja melhor. Se é mais paciência, que eu tenha mais paciência. Se é mais amor, que eu tenha mais amor. Se é mais ânimo, que eu tenha mais ânimo. Qual é a transformação que eu preciso fazer para criar meus filhos de uma forma melhor? Qual é a transformação que eu preciso fazer para ver a minha empresa prosperar? Para ser o melhor empregado? Tudo que a gente às vezes gostaria de que Deus nos tirasse dos ambientes a quais nós estamos. E quantos de nós aqui já não pedimos isso? Deus, me livra dessa carga, me livra desse trabalho, me livra desse casamento, me livra dessa situação. Sendo que a oportunidade que nós temos em Deus é de orar ao Senhor e tentar entender e compreender aquilo que Deus quer fazer em nós, em nossas vidas. Porque a nossa oração não é somente para nos trazer benefícios, mas é para nos transformar em um Cristo, em alguém semelhante a Cristo Jesus. Esse é o nosso propósito. Propósito, Romanos, propósito eterno de Deus é que todos alcancem a imagem e semelhança do seu Filho, Cristo Jesus. Que a cada dia, meus irmãos, a nossa oração seja para que eu possa me conectar com Deus e entender qual é a vontade do Pai para que aquilo seja realizado na minha vida. E aí, meus irmãos, quando a gente parar de pedir pelos nossos próprios interesses, quando a gente parar de orar segundo os nossos próprios interesses, nós vamos começar a realizar obras maiores. Porque é o que está escrito aqui, obras maiores nós faríamos, mas só faremos isso se for em nome de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Tem hora, meus irmãos, que a gente vai fazer algumas orações, aconselhamentos, as pessoas falam assim, ai pastor, eu queria que Cristo entrasse na minha empresa, eu queria que o Cristo entrasse no meu casamento, fica parecendo assim que Jesus é uma terceira pessoa assim, longe, que precisa vir, que ainda não veio. Sendo, meus irmãos, que Cristo é aquele que está presente em nós. O Cristo vai entrar na nossa empresa quando a gente de fato assumir as obras de Cristo Jesus em nossa vida. Cristo não é, a gente não precisa tratar Cristo como se fosse assim, um ente que está longe, pelo contrário, o que a palavra de Deus nos diz? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dEle, ali Ele estará. Então nós temos que ficar fazendo esforço para Deus vir, irmão? Não. Nós temos que fazer um esforço, irmãos, para ser transformados segundo aquilo que Cristo é. A partir do momento que formos transformados segundo aquilo que Cristo é, nós já somos Cristos. E aí então nós podemos revelar aquilo que Cristo é na vida das pessoas, porque nós estamos em Cristo. Eu ouço muitas pessoas falarem sobre anticristo. Já ouviu falar disso? Anticristo.
Aí tem gente que acha que na época que o Barack Obama estava presidente, não, é o Barack Obama que é um anticristo, que ele vai dominar, ele vai reinar. Aí agora é o Trump. Aí por fim até o Bolsonaro já colocaram Papa, já teve de anticristo nessa terra, não é brincadeira. As pessoas tentaram achar que era o anticristo que estava chegando à terra. Sabe o que é o anticristo? O anticristo, irmãos, é um espírito contrário àquilo que Cristo é. Anticristo. Então o que é Cristo? Cristo é o seguinte, é de mim, em Cristo, para o todo, para a família, para a igreja, para a sociedade, para a comunidade, para o próximo. O que é o anticristo? É o caminho contrário. De Deus em Cristo, para mim. Então todas as vezes que eu vou tentar estabelecer algo na minha vida apenas para o meu próprio interesse, eu estou ali estabelecendo o quê? O anticristo. E aí, meus irmãos, todas as vezes que eu tento estabelecer a minha vontade, pronto, irmãos, ali já enrolou minha vida. No fundo, a gente acha que a gente tem a solução para o mundo, não é verdade? A gente meio que assim, quando vai orar com Deus, não parece que a gente sabe assim, as peças que tem que mexer? É ou não é? Ô Deus, o Senhor não está vendo aqui essa situação na minha vida. Se o Senhor mudasse isso aqui, se o Senhor alterasse essa forma, se o Senhor fizesse desse jeito. A gente é meio assim. Principalmente os homens, não estou falando que as mulheres não sejam também, mas principalmente os homens. A gente é meio sabe tudo, não é? A gente dá aula de tudo. Meu filho esses dias aprendeu um assunto, nem me lembro o que era, já queria ensinar. Falei, você tem 9 anos de idade, rapaz, você está querendo ensinar quem? Porque a gente é meio assim, a gente meio que acha que tem as soluções. E aí um dia eu vi uma história do nosso pastor Paulo Júnior, eu queria trazê-la aqui como ilustração. Ele diz assim, pensa que você vai estar diante de Deus hoje. E aí, para facilitar a sua vida, você vai ter uma folha em branco e uma caneta, Bic, azul. O que você faria com essa folha e essa caneta? Você escreveria todos os seus pedidos, todas as suas frustrações, tudo aquilo que você gostaria de alterar e apresentaria para Deus? Ou você entregaria essa folha para Deus e diria assim, Deus, agora escreve tudo o que o Senhor deseja de mim, para que eu possa alterar na minha vida. As nossas orações, meus irmãos, dizem muito sobre as nossas frustrações, as nossas carências, as nossas vontades. E o que nós temos que alcançar em Deus, meus irmãos, é de fato aquilo que Deus quer estabelecer na nossa vida. Então, nem em tudo, a gente não precisa achar que a gente tem a solução para tudo. A gente pode buscar isso em oração. Se a sua vida está atribulada, busque isso em oração. Gaste um tempo em oração. Oração não é a gente sair falando e depois quando Deus vai falar a gente ir embora. Oração é a gente de fato dedicar um tempo a Deus. E deixar com que Deus venha no nosso mais profundo fazer transformação em nós. Nós podemos fazer obras muito maiores do que nós estamos fazendo. Nós podemos de fato fazer obras gigantes nessa terra. A gente pode fazer grandes transformações. Mas não acho que isso vai partir de uma ideia humana e natural. Isso vai partir de algo totalmente sobrenatural. As maiores coisas que eu alcancei na minha vida foram debaixo de muita oração. E depois de tanto orar, e depois de às vezes tanto nem saber aquilo que talvez Deus faria, às vezes muitas das coisas eu mudava meus pedidos no final. Eu achava que às vezes eu estava pedindo algumas coisas corretas, e no final eu descobri que eu não precisava pedir aquilo. Que a graça do Senhor Jesus já me bastava. E eu podia fazer obras muito maiores com aquilo que eu já havia alcançado. Então é o seguinte, meus irmãos, nós vamos ser pessoas maduras aqui hoje. A gente não vai pedir hora nenhuma para Deus mudar as condições externas. Você está sofrendo pressão na sua casa? Você está sofrendo pressão na sua vida? Sua vida está sendo um estresse? Seus filhos estão te dando trabalho? Não são as condições externas que vão mudar primeiro, se antes a gente não mudar o nosso coração. Então se você veio aqui, foi porque Deus te trouxe. E te trouxe com um propósito, ser mudado internamente. A pergunta é, nós estamos abertos a isso? Nós estamos abertos a uma mudança interna em nossa vida? Então, meus irmãos, eu gostaria de a gente poder dedicar um momento de oração. E você pode abrir o jogo com Deus. Você não precisa ter medo daquilo que você vai pedir, do que você vai orar. Como a gente disse aqui no começo, não existe oração certa e não existe oração errada. Não existe oração boa e oração ruim. Existe oração imatura e oração madura. Para se chegar numa oração madura, a gente precisa passar primeiro pela qual?
pela imatura, porque a gente vai crescendo em Deus. Então, talvez, para muitos, a oração seja uma perda de tempo, mas eu queria que hoje a gente fizesse esse exercício, esse esforço de orar e falar com Deus. E, meus irmãos, não adianta aqui a gente tentar fazer uma falsa modéstia diante do Senhor. Hoje não é dia de a gente fazer isso. Tentar, não vou pedir coisas para mim, não, eu quero pedir coisas só para os outros, eu não quero incomodar Deus não, porque Deus está trabalhando demais. Para com isso, meu irmão. Deus não se sente incomodado de falar com seus filhos. Então nós precisamos nos comportar como filhos dele. E de fato ter uma conversa franca e honesta com o Senhor. Então eu quero pedir para que a gente possa ter um momento aqui de louvor. E eu queria que a gente concentrasse um momento em oração. Abra o seu coração agora diante do Pai. Abra o seu coração diante de Deus, para que Ele possa operar suas maravilhas nele. Coloque o seu coração em Cristo. E pergunte ao Senhor sinceramente: Deus, o que eu preciso ser mudado? Aonde que eu não alcancei Cristo ainda que eu preciso me transformar? Você quer transformar sua casa, sua família? Quer transformar seus amigos, o lugar onde você trabalha? Isso é possível, meus irmãos. Mas isso primeiro vai começar em nós. Então vamos pedir a Deus. Seja sincero, comece a falar com o Senhor. Enquanto nós vamos dedilhar essa canção, enquanto vamos ser ministrados por um louvor, vai falando com Deus, vai entregando. Peça transformação para o Senhor. Nós faremos obras maiores, se de fato entendermos o nosso papel em Cristo Jesus. Que nós possamos pedir hoje, não segundo os nossos próprios interesses, mas segundo a vontade do nosso Pai. Que você hoje possa entregar uma folha em branco diante de Deus e falar assim: Deus, preenche tudo aquilo que o Senhor deseja de mim e da minha vida, para que eu possa ser edificado nisso. Muitas coisas, não são todas, mas muitas coisas dão errado na nossa vida porque a gente não ouviu a Deus. A gente começou a fazer os nossos projetos, as nossas vontades e esqueceu de falar com o Senhor. Não tem problema, sempre é tempo de recomeçar. Sempre é tempo de recomeçar. Se você talvez hoje está com seu coração pesado porque pecou contra o Senhor, meus irmãos, hoje é dia de perdão. E que o perdão, o Espírito Santo possa trazer perdão sobre a sua vida. Eu quero dizer que se hoje você colocar o seu coração arrependido diante do Senhor, as suas feridas serão saradas, a sua vida será curada, e hoje haverá perdão na sua vida. Basta que você deixe Ele fazer a obra que Ele tem feito, a obra que Ele já fez e concluirá em você hoje. Se você precisa se arrepender, arrependa-se. Não deixe para amanhã aquilo que é preciso fazer hoje. Se você precisa se reconciliar com a sua família, com seus filhos, faça isso hoje. Faça isso hoje. Vai falando com Deus. Eu quero dizer uma coisa. Hoje, meus irmãos, principalmente aos homens aqui, é muito difícil a gente ser pai. É muito difícil a gente ser pai. Eu vou te falar por quê. Porque a gente já começa com uma pressão da sociedade dizendo que a gente já é um mau pai. Então sabe o que todo mundo está falando o tempo todo para nós? Você é um mau pai. Porque se você vai trabalhar, você está deixando seus filhos. Se você trabalha um pouco mais, você deixa os seus filhos à mercê. Aí a gente tem que chegar com essa pressão em casa, presentear os nossos filhos, porque a gente está pressionado com aquilo que às vezes os outros estão falando. Pode ser que de fato a gente ainda não esteja sendo um bom pai. Isso não quer dizer que todo mundo é um mau pai. E se você for essa pessoa, se você talvez precise se dedicar mais à sua família, faça isso a partir de hoje, é momento de arrependimento. Agora não carregue esse peso com você. Porque sabe o que nós estamos precisando na nossa igreja, na nossa sociedade? Sabe o que as empresas estão precisando? Sabe o que a cidade está precisando? De bons pais. De bons pais, gente que dedica o tempo, gente que dedica a sua vida, gente que trabalha em prol dos filhos. Então a gente precisa apresentar esses bons pais e parar de às vezes apontar o dedo para os outros. Começar a ser nós mesmos aqueles que se dedicam nisso. Eu gostaria inclusive de pedir às esposas que não fossem aquelas que apontam os dedos para os pais, mas aquelas que ajudam seus maridos a serem bons pais, porque nós precisamos disso. Amém? Então nós seremos todos transformados nisso. Senhor, nos ajude, ó Deus, a de fato encontrar Cristo em nossas vidas, que esse Cristo floresça em nós e que de fato a nossa vida seja entregue ao nosso Senhor Jesus. E que todos os nossos pedidos, toda a nossa oração seja em nome de Cristo. Que nós possamos ser ministrados, ó Deus.
que o Senhor venha curar as nossas feridas. Muitas orações, muitas das nossas orações são os nossos medos, as nossas vaidades, o nosso ego sendo apresentado. Mas Deus, eu sei que nós estamos na mão do nosso Pai e o Senhor pode curar tudo isso. Então, ainda que o nosso coração esteja equivocado, ainda que as nossas palavras estejam erradas, ó Deus, nos ajude a de fato agradar o Senhor em todos os nossos dias da nossa vida. Forma que, ó Deus, bons pais, bons maridos, boas esposas, boas mães, bons filhos, porque estamos em Cristo. Forma bons trabalhadores, porque estamos em Cristo. Forma em nós, ó Deus, bons cidadãos nessa cidade que precisa da luz de Cristo Jesus. Que nós sejamos a revelação de Cristo nessa terra. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Nós teremos aqui um momento de oração. Quero pedir aos nossos intercessores que venham aqui para que a gente possa orar por aqueles que necessitam. Se você deseja receber uma oração